Hoje eu vou te apresentar o meu grande plano para ficar milionário sem fazer literalmente nada, e tudo através dessa plaquinha que custa um pouco mais de R$100. Se você acha isso impossível, acompanhe até o final que eu vou explicar tudo e ainda te mostrar como montar um desse na sua casa. Já adianto que tem a ver com Bitcoin, mas não se preocupe com a complexidade, vai se assustar com o quão fácil e simples é pôr isso para funcionar. É assim que ela chega, comprei a versão já com case junto, mas também tem a versão sem case, caso queira construir o seu próprio com impressora 3D. Essa é uma placa de desenvolvimento que vem embarcada com a tela LCD de 1.9 polegadas e um chip ESP32. Vem com alguns acessórios na caixa, como esse cabo para ligar uma bateria, conectando nessa parte, e também duas carreiras de 12 pinos para fazer a extensão do GPIO da placa. Mas nada disso vai ser necessário para o tutorial. Só vamos precisar da plaquinha, de um computador e de um cabo USB. Em resumo, você vai estar competindo de forma independente em uma espécie de loteria do Bitcoin, que acontece a cada 10 minutos com uma recompensa que atualmente está em torno de 6,25 bitcoins ou mais. Vou conectar a plaquinha ao meu Mac e ao dar energia pelo USB, ela já liga dando boot ao sistema que vem embarcado. Mas o sistema que iremos carregar nela é o Nerdmine 2, que é um projeto open source desenvolvido pelo BitMaker. E o que ele faz é transformar essa plaquinha em uma mineradora solo de Bitcoin extremamente eficiente. E a ênfase no solo é porque profissionais, quando mineram, fazem isso participando de uma pool de mineração, compartilhando seu poder computacional com outros mineradores, para assim aumentar a probabilidade de descobrir um bloco válido. A desvantagem é que quando consegue validar um bloco, a recompensa, que é o subsídio mais a taxa de todas as transações, é distribuída para todos os integrantes da pool, proporcionalmente ao poder computacional fornecido, e às vezes com algumas taxas cobradas pelo gerenciador da pool. Com a chegada das ASICs, dedicadas à mineração, milhões de vezes mais capaz de calcular hash, por mais potente que seja a sua GPU, não vai conseguir gerar hash suficiente para receber quantia de BTC dentro da pool para pagar a energia elétrica gasta minerando. Então, para nós, meros mortais, sem ASICs, podemos descartar a mineração em pools. Já com a mineração solo, caso consiga validar o bloco, toda a recompensa, incluindo taxa de transações, vão tudo para um só minerador. O problema é que vai gastar com energia, equipamento e manutenção e não vai conseguir gerar hash rate suficiente para competir com o resto do mundo e talvez nunca descobrir um bloco. Isso porque a dificuldade da mineração é ajustável e como o poder computacional presente na rede vem subindo com o passar dos anos, se tornou mais difícil minerar em casa. E é daí que surge o projeto da Nerdmine, uma forma de fazer mineração solo, porém com um hardware de baixo custo que não precisa de manutenção, consome muita pouca energia e permite a qualquer um que dedique um tempo para montar, competir por toda a recompensa do bloco. Agora, com a placa conectada, é só abrir o link do Flash Tool presente no GitHub, e como o navegador Safari não tem suporte à conexão serial via USB, vou copiar o link e abrir no Google Chrome. Agora é só selecionar o modelo da minha plaquinha, que é o T-Display S3, clicar em Flash e no pop-up que aparecer, selecionar o USB serial /GTag. Agora é só aguardar e pronto. E a plaquinha já reiniciou com o firmware do Nerdmine. Agora, como mostra as instruções na tela, ela vai abrir uma conexão Wi-Fi chamada Nerdmine AP com senha Mine Your Coins. Então é só conectar nela e em alguns segundos vai abrir um Captive Portal. É só clicar em Configure Wi-Fi, colocar o nome do Wi-Fi da sua casa, lembrando que não tem suporte a 5 GHz, colocar a senha e agora vamos para a configuração da mineração. Podemos deixar a URL da pool e a porta padrão como está. Apesar do nome ser pool, faremos uma pool de um trabalhador só, e por isso é solo. Vou definir a time zone, que no Brasil é -3. Agora preencher com o endereço do Bitcoin, que é para onde os Bitcoins vão em uma transação chamada Coinbase, caso consiga validar o bloco. E se você não tem uma carteira Bitcoin ainda, existem várias formas de criar uma, mas irei mostrar uma forma simples e rápida que é muito segura também. Vai na loja de aplicativos e baixe um app chamado Blue Wallet, que é uma carteira open source segura que já foi validada e é muito indicada pela comunidade Bitcoin. Depois que abrir, clique em adicionar agora, selecione a opção Bitcoin, clica em criar, em seguida ele vai te dar 12 palavras que representam a chave privada da sua carteira. Anote elas em um papel, guarde bem e não mostre para absolutamente ninguém, porque esse é o backup da sua carteira. Agora é só clicar em OK, eu anotei, e carteira pronta. Para pegarmos o endereço de recebimento, podemos clicar na carteira e depois em receber, confirmar que já anotou a frase de backup e agora copiar o endereço e colar nas configurações do Nerdmine e clicar em Save. Pronto, a plaquinha vai reiniciar, se conectar ao Wi-Fi e começar a procurar um bloco válido imediatamente. E aqui na tela principal podemos ver algumas informações como o hash rate que essa placa está gerando, a quantidade de blocos válidos que atualmente é 0, os templates do bloco e a melhor dificuldade, que representa o mais perto que chegamos de validar um bloco. Clicando no botão de cima podemos trocar a tela, e nessa tem um relógio digital,
o bloco atual e o valor do Bitcoin em dólar atualmente. Muito legal para pôr como decoração da mesa. Na terceira tela, temos uma visão geral da rede, como a altura dos blocos atuais, o número de blocos para o próximo halving, o hash rate total e até a taxa média para as transações atualmente. E no momento que estou gravando, está tendo até um evento para o Natal, com algumas dicas para descobrir uma carteira contendo bitcoins nela. Mas o que mais importa pra gente é esse número que varia entre 77 e 78, que é o hash gerado por essa placa. Para entender o quanto isso impacta na probabilidade dessa placa conseguir validar um bloco, primeiro precisamos entender como a mineração funciona. No Proof of Work, ou prova de trabalho, que é o mecanismo criado com o Bitcoin para garantir a segurança e integridade da blockchain, é usada uma função de hash chamada SHA-256. Essa é uma função matemática que é fácil de fazer para um lado, mas é irreversível para o outro. E nessa função, qualquer espaço em branco ou letra maiúscula resulta em um hash totalmente diferente. E o resultado de uma palavra de 2 letras ou de um livro de 300 páginas será sempre uma sequência combinada de 64 letras e números. E ela é usada na mineração porque o cálculo do hash do bloco válido é o resultado dessa função, contendo parâmetros que são facilmente verificáveis por todo mundo. Para visualizar isso na prática, imagine que estamos em uma cadeia de blocos e iremos minerar o próximo, que é 800.001. Para gerar o hash válido, precisamos montar o cabeçalho dele antes, contendo a versão, que é o número que indica qual o conjunto de regras que estamos cumprindo, basicamente a versão do software do Bitcoin que estamos rodando. O hash do bloco anterior, mantendo a cadeia de prova de trabalho. O hash da raiz de Merkle, que é derivado dos hashes de todas as transações que incluímos no bloco. O timestamp, que é o exato momento que começamos a minerar o bloco. O bit, também chamado de dificuldade, é o número que indica o alvo limite para que o hash do bloco seja considerado válido, definindo que precisamos encontrar um hash igual ou inferior a esse alvo. Em última análise, definindo a quantidade de zeros no início do hash. Quanto mais zeros, mais difícil. Essa dificuldade é ajustada a cada 2016 blocos, que é equivalente a 2 semanas, para manter o tempo médio de 10 minutos para minerar cada bloco. E por último, o nonce, que é o número aleatório que as máquinas precisam encontrar o mais rápido possível, através de tentativa e erro, até gerar o hash menor ou igual ao nosso alvo, com uma certa quantidade de zeros na frente. Se conseguirmos, mineramos o bloco e ficamos ricos. Isso tudo que acabamos de montar é o template do bloco, que pode ser padrão, incluindo as mesmas transações e consequentemente tendo a mesma raiz de Merkle, mas também pode ser proposto, como os mineradores que dão preferência a incluir transações com taxas maiores para aumentar sua recompensa. Por conta disso, como cada vírgula conta para gerar um hash totalmente diferente, entre mineradores quase sempre o nonce que precisa ser encontrado é diferente, o que adiciona mais uma camada de aleatoriedade. E é por isso que, acompanhando a blockchain, podemos ver que dificilmente os blocos demoram exatamente 10 minutos para serem minerados. Voltando ao número que é mostrado na Nerdmine, 78 kHz significa que essa plaquinha consegue testar 78.000 hashes por segundo, o que é bastante para uma placa que só consome 0,3 watts de energia. Mas que obviamente nem se compara a uma ZIC que gera até bilhões ou trilhões de hashes por segundo. Então, para vencermos essa corrida que acontece a cada 10 minutos, precisamos contar com muita, mas muita sorte e com toda a aleatoriedade da mineração, e por isso que apelidamos de loteria do Bitcoin. E durante a história já teve vários casos de sucesso com solo mining. Um que chamou a atenção de todos na época foi em janeiro de 2022, que o minerador fez a façanha de resolver um bloco usando apenas mineradores por USB. Então chegamos ao seguinte cenário: você pode pôr essa plaquinha para rodar, ou até várias delas, durante toda a sua vida, até ficar velhinho e nunca validar um bloco sequer, que é o mais provável de acontecer. Ou então você é o cara mais sortudo da Terra e alguns minutos após pôr para rodar, devido a toda a aleatoriedade que envolve a mineração, validou um bloco. E meio que assim do nada virou o mais novo criptomilionário do Brasil. Como ele consome muita pouca energia ao ponto de nem notarmos sua presença na conta de luz, eu particularmente acho que vale a pena o risco. Se quiser saber mais informações sobre o processo de montagem do Nerdmine, pode encontrar em outros canais do YouTube ou no repositório oficial do projeto, que está em inglês. Mas caso não esteja familiarizado com a língua inglesa ou queira o processo de montagem detalhado, mantenha um documento com passo a passo, compilando ainda mais informações, como navegadores compatíveis, qual cabo usar,
como acompanhar os status remotamente e uma seção dedicada a mostrar como fazer a atualização sem perder as configurações. Isso porque no início do projeto era gerado 20 kHz, depois atualizou e passou para 45, atualizou novamente e passou a ser 55, e agora no final do ano de 2023, junto com a atualização de Natal, o hash rate subiu para 78, então é bom que saiba como atualizar para extrair o máximo dessa plaquinha. Deixarei o link na descrição para download, que ficará gratuito nos primeiros dias para que os meus inscritos e o pessoal que ativou notificações pegue sem custo. Depois terá um valor simbólico para que assim eu possa recuperar todo o trabalho que foi compilar todas essas informações nesse vídeo. Ou se virar membro do canal, pode comentar o seu e-mail na postagem sobre esse vídeo exclusiva para membros que eu te enviarei o arquivo na faixa. Depois de tudo montado, pode tanto pôr como decoração ou a colar embaixo da mesa e esquecer completamente que existe, até receber a notificação de transação no app da Blue Wallet. Então por esse vídeo é isso, obrigado a todos os suportes que vem dando nos vídeos e fui!